querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho e estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta sexta-feira nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 1, 2 e 10 e dos versículos 25 a 30. O Evangelho nos diz assim: Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos Tabernáculos. Mas quando os seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: Não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Todavia, é ele que fala em público e não lhe dizem coisa alguma. Porventura reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas esse nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Entretanto, ensinava no templo. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos, queridos irmãos e queridas irmãs, nesse trecho do Evangelho de São João, o momento em que se aproxima, o momento da perseguição maior, do início da sua paixão, que vai culminar com a sua condenação, com a sua crucificação e a sua morte. E nós vemos aqui, queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus, ele conhecendo diante de Deus e do Pai a sua missão salvífica, de anunciar a boa nova do reino de Deus a todas as pessoas. E isso é o que faz Jesus romper barreiras. Vemos quantas vezes Jesus foram, até o Evangelho aqui vai dizer que Jesus estava já percorrendo ali a Galileia. Por quantos lugares Jesus passou, que até mesmo muitos não aceitaram e não creram nele, mas nem por isso ele deixou de ir até esses lugares, até essas pessoas. Nem por isso Jesus deixou de ir ali cumprir a sua missão, anunciar a boa nova do reino de Deus, a salvação a todas as pessoas. E nós vemos aqui, queridos irmãos e queridas irmãs, o Evangelho nos mostrando Jesus ali sendo um homem cauteloso. Jesus não age por precipitação. Jesus ele não toma as suas atitudes de maneira precipitada. Vemos aqui o Evangelho dizer que Jesus evita de ir para a Judéia, porque aquilo que Jesus já estava realizando e ensinando o povo estava já gerando ódio, principalmente aos líderes, aos religiosos da sua época. A tal ponto que esses queriam prendê-lo e matá-lo, vai dizer o Evangelho. Então Jesus ele procura não ir, ele evita ir ali na Judéia. Mas veja que interessante. O Evangelho vai dizer que se aproxima ali a festa das tendas, ou a festa dos tabernáculos. E Jesus ali, ele como um bom judeu, que sempre foi fiel à sua religião, vamos dizer assim, à sua fé, diante de tudo aquilo que ele recebeu ao longo de toda a sua vida. Ele cumpre, inclusive, os preceitos. E ele vai ali na festa das tendas, na festa dos tabernáculos. Mas vai dizer o Evangelho que, por conta dessa precaução, Jesus ele tenta não ir muito à vista das pessoas. Jesus vai às escondidas lá para a festa dos tabernáculos. Mas veja que Jesus, quando chega lá, muitas pessoas o reconhecem. Vemos aqui já ali Jesus sendo esse sinal de contradição. Muitas pessoas não
acreditavam e não aceitavam que ele fosse o Messias, e até por isso traziam nos seus corações o desejo de matá-lo, de persegui-lo, de prendê-lo, mas há também muitas outras pessoas que experimentaram, né? Não somente as suas palavras, as suas obras, mas puderam testificar em suas vidas, pela transformação do seu coração e das suas vidas, que de fato ele é, né, esse Messias vindo da parte de Deus. E vemos aqui, queridos irmãos e queridas irmãs, que Jesus ali ao chegar naquela festa, Jesus ele cumpre a sua missão, né? O Evangelho aqui vai dizer que Jesus ali está dizendo, anunciando aquelas pessoas. Em algumas tradições até vai dizer que Jesus está ali falando em voz alta, né? Para que muitas outras pessoas pudessem ouvir. E veja que é este incômodo que vai fazer aquelas pessoas perguntarem, né, umas às outras. Não é esse homem que os nossos mestres, os escribas, os doutores da lei estão procurando, né? Estão perseguindo ele, e ele está aqui, né? E pregando às soltas, vamos dizer assim, né? Está aqui falando publicamente. E vemos, queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus ali de fato testemunhando para aquelas pessoas, ali naquela festa, né? Que ele é aquele que veio da parte do Pai, da parte de Deus. Ele até mesmo nesse anúncio ele vai dizer, né? Vós não conheceis esse Deus, mas eu conheço porque vim da parte dele. E veja que é exatamente isso que mais uma vez vai criar ali a contenda, né? Daqueles fariseus que estavam ali também na festa, né? Novamente querendo ali tomá-lo, né? E prendê-lo, né? Porque em algumas outras passagens esse foi, vamos dizer assim, né? O estopim, né? O início do que fez a perseguição na vida e no ministério de Jesus. Ele se apresentar como Deus, se colocar como Deus, né? Isso aqui gerou a revolta, né? Nos líderes da religião judaica, dos fariseus, os escribas, os doutores da lei. E é isso que vai levar ele para a cruz. Mas o interessante, queridos irmãos e irmãs, que eu quero partilhar, quero pensar aqui nesse minuto de bênção para partilhar com você hoje, é que o final do Evangelho vai dizer que aquelas pessoas queriam prender Jesus, mas não conseguiram prendê-lo, porque ainda não era chegada a hora. Jesus, quando está ali diante de Pilatos, já ali, né, na sua condenação, Jesus vai dizer para Pilatos, Pilatos, toda a autoridade que veio para você, que te foi dada por Deus, né? Ele até mesmo vai dizer para Pilatos, né, o meu reino, porque não é deste mundo, né? Se eu mandasse vir o meu exército, os anjos, para combater por mim, eles combateriam. Jesus tem o controle de todas as coisas, queridos irmãos e queridas irmãs, até mesmo na sua morte. Não é à toa que no próprio Evangelho de São João, né, um pouco mais para frente, no capítulo 10, ao ele se apresentar ali como bom pastor, ele vai dizer, né, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém tira de mim, ninguém tem o poder de matar Jesus, ninguém tem o poder de tirar a vida de Jesus. É o que vai nos dizer o Evangelho, né? Jesus sabe exatamente o momento certo de ele ir para a cruz, de ele entregar a sua vida. Por isso é o detalhe que nos chama a atenção nesse Evangelho. Aqueles escribas fariseus tentaram por várias vezes pegar Jesus e não conseguiram, porque o Evangelho vai dizer, ainda não tinha chegado a hora. Queridos irmãos e queridas irmãs, que neste minuto de bênção nós possamos deixar o nosso coração ser acalentado por esse versículo desse final do Evangelho da liturgia dessa sexta-feira. Se nós talvez estamos sofrendo perseguições, provações, dificuldades, sofrimentos, não tenhamos medo ou receio, ainda que isso bata no nosso coração forte, por conta bata forte no nosso coração, por conta da nossa natureza fraca, não é verdade? Pecadora. Mas que nós possamos nos lembrar e deixar o Espírito Santo nos sustentar diante dessas perseguições, diante dessas lutas, né? Tudo tem o seu tempo, né? O Evangelho vai dizer, Jesus ainda não tinha sido entregue e pego, porque ainda não era a hora. A sua vida, querido irmão, querida irmã,
Se você reconhece Jesus como o Senhor e fez a Ele a entrega da sua vida como o Senhor da sua vida, de fato, né, o Senhor tem o controle da sua vida nas mãos dEle, da sua saúde nas mãos dEle, de tal forma que Deus não permitirá nada diante do seu desígnio, do seu propósito para a nossa vida, se não for a vontade dEle e se não for do tempo dEle. Quanto a isso, nós só podemos esperar, confiar e obedecer. Nos abandonar como Jesus, inteiramente nas mãos do Pai. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.